Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Lutero, o grande herege e o grande deformador. Lutero, pai dos protestantes, foi grande pela sua baixeza, perversidade e revolta. Toda a sua inteligência ele a pôs a serviço do erro. Sua força de vontade se deixou dominar pelo mal. Seu brio consistiu em bater-se contra toda a ordem. A sua moral foi a prática de vícios que seria horrendo referir. Ele encarnou o que havia de ruim e pernicioso na sua época, e nisso foi ele até o extremo. O homem bom combate o mal por todos os meios. O perverso pratica-o por um requinte de maldade, permanece na lama por desejo de macular o mundo inteiro e a própria igreja. O medíocre fica no mal por preguiça de sair dele. O ímpio, grande pela maldade, é um grande herege, grande revoltoso, um obsesso pelo ódio, um corrupto além de corruptor. É tão grande a sua aversão ao bem que ele pretende erigir em lei o seu exemplo. A sua revolta, a sua heresia, a sua obsessão e a sua própria corrupção. Eis o retrato de Lutero. Tal foi ele. Grande, sim, mas no mal. Daí proveio a legítima criação dele, o protestantismo. Negação radical de todas as verdades católicas, seita que não é um erro isolado, mas um conjunto de falsidades. Tudo o que a Igreja afirma, Lutero negou. Se para os protestantes a Bíblia é a regra de fé, como se explica que o protestantismo seja radicalmente oposto à religião católica, que segue também integralmente a Bíblia? Como pode a mesma Bíblia inspirar e ser fonte de duas doutrinas opostas? É impossível. A verdade é uma só. Por que se chamam protestantes os discípulos de Lutero? Não é porque protestam? Não é o protesto a essência de sua seita? Ora, só se pode protestar contra aquilo que já existe. A Igreja Católica existe desde a vinda de Jesus Cristo e segue tão bem a Bíblia que em sua doutrina não se pode encontrar o menor ponto ou vírgula que esteja em discordância com ela. Os protestantes protestam contra a Igreja. Guarda da Escritura integral, protestam, pois contra a Bíblia, são, portanto, antibíblicos, inimigos da Bíblia. A obra feita por Lutero é produto do seu temperamento e de sua paixão, resultado do vício, fruto de uma espécie de cegueira e consequência do orgulho desenfreado. Bastaria tal fato para um protestante sincero compreender a falsidade da seita fundada por Lutero. O fogoso rebelde pretendeu reformar a Igreja Católica. De quem lhe veio a missão? De Deus? Não pode ser, pois Lutero ataca a Deus. De zelo pela glória de Deus? Menos ainda, pois Lutero calca aos pés esta mesma glória. Dizia o herege: a angústia que padeço é para mim um inferno, mas já que comecei, forçoso é sustentá-lo como coisa justa. Fonte, obra, Luper Moguntia, de 1827. É impossível palavra mais clara e positiva. Ela desmancha e retrata toda a obra heresiarca do orgulhoso. É uma sentença de condenação e a retratação de sua obra. Nada de mais explícito, mais horroroso e mais cínico ao mesmo tempo. Reconhece o erro, vê os estragos produzidos, deplora as ruínas, sobre o inferno, mas declara que, tendo começado, por sustentar como justa a empresa mais hedionda que se possa imaginar e por ele mesmo conhecida como nefasta e perversa. Quantos, digo suspirando, não seduzistes com tua doutrina? Quando o reformador estava no fastídio de sua revolta, caiu mortalmente enferma a velha mãe de Melanchthon, que se fizera protestante a conselho do filho.
O mal fez rápidos progressos e em breve a velhinha viu-se à beira do túmulo. Melancton, que a amava, falou-lhe de Deus e exortou-a a reconciliar-se com ele. A velhinha compreendeu e, juntando as últimas forças, perguntou: Meu filho, sê sincero, agora que estou para morrer. Dize-me se é melhor morrer como protestante ou como católica. O apóstata não hesitou. Minha mãe, disse ele, inclinando a cabeça, não vos posso enganar neste momento. O protestantismo é talvez melhor para nele se viver, mas o catolicismo é melhor para nele se morrer. Que quereis mais, caros protestantes? Uma tal confissão é ou não é de valor? Ouvimos falar a voz do arrependimento, o bom senso e o medo. Aqui nos brada o amor filial. O discípulo de Lutero, que enganara a todos, não quis enganar a própria mãe. Não desejando lançá-la no inferno, aconselhou-a a morrer como católica. Todo protestante sincero vê claramente a debandada da sua seita, o ridículo dos princípios de sua crença, a inanidade de sua vida espiritual e a inutilidade de seus esforços para combater a Igreja Católica. A conversão, entretanto, é difícil. Lutero, sob a inspiração do demônio, soube incutir-lhes tanto ódio ao papado, inspirou-lhes tantos preconceitos contra a Igreja, que só a força de um milagre da misericórdia divina é que consegue sair do abismo de seus erros e do labirinto das suas dúvidas. É inútil prolongar situações e raciocínios. É demais visível para qualquer um o caráter repugnante e depravado da vida do chefe-mor das seitas protestantes. Tudo nele revela a perversidade. Depois de tudo o que atrás ficou dito, seja-me lícito perguntar a todo homem sensato que leu este trabalho: pode Deus servir-se do vício para corrigir o vício? Pode ele utilizar-se de um homem perverso para santificar a Igreja? Todos responderão sem demora: é impossível. Deus, que é santidade, deve servir-se de instrumentos dignos dele mesmo. É o caso de se aplicar o axioma dos alopatas: contraria, contraris, curantur. Para se curar uma moléstia, um médico aplica um remédio oposto a ela. Deus precetua o mesmo processo racional. Para curar a libertinagem, receita a pureza. Para repelir o demônio, manda a oração. Para debelar a anemia espiritual, faz recorrer à mesa eucarística. Quando um mal espiritual enfraquece o organismo da Igreja, ele recorre ao remédio conveniente. Este vício da revolta nasceu na pessoa de Lutero e foi por ele transmitido ao século, como foram transmitidos os vícios da bebida, do jogo, da cocaína e etc. Os maus cristãos, cegos pela ambição ou licenciosidade, para tranquilizarem a consciência, ou melhor, como disse Calvino, para poder entregar-se com maior liberdade a toda sorte de voluptuosidade e incontinências, lançaram contra Cristo e sua Igreja o brado de revolta, de insubordinação, constituindo-se em seita de protestantes. Tal seita congregou em redor de seu estandarte todos aqueles que se sentiram desejosos de libertar-se do jugo moralizador da lei de Cristo e da Igreja. Nunca os protestantes souberam com exatidão o que precisam crer ou rejeitar. Quando uma das 1000 seitas diz creio, uma outra responde logo nego. Quando esta fala está errado, aquela contesta prontamente é a verdade. É pior que a Torre de Babel. É uma balbúrdia indecifrável. Como seita, está morto o protestantismo. Só vive como vício, pelo espírito de revolta e de ódio à Igreja Católica. Jesus Cristo prometera estar sempre com sua Igreja e garantira que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela.
A sua palavra é garantia, é formal. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Estado com sua igreja e querendo preservá-la do contágio do erro, Jesus Cristo tem de lhe aplicar o remédio adequado e radical. E qual é este remédio? A obediência, pela sujeição da vontade e a santidade de vida, pela pureza dos costumes. Se Lutero se tivesse apresentado com estes dois distintivos, mereceria a sua vida ser estudada, para se descobrir nela a sua vocação de reformador. Nada, porém, se nos oferece que, ao menos de longe, lembre tais virtudes. É o contrário que transborda de todos os seus atos. É um modelo acabado de orgulho e de libertinagem. Logo, não é o homem por Deus escolhido que reforma o século. Lutero nada mais é do que a encarnação completa dos grandes vícios de seu tempo. Não é um reformador, mas um deformador. Não é um indivíduo são, mas doente. Não é um homem de virtude, mas um viciado. Não é um mensageiro de Deus, mas um representante de Satanás. A época em que viveu, Lutero apresenta verdadeiros reformadores, de cuja fronte se irradiam a virtude, o ideal e a santidade. São os santos Inácio, Francisco Xavier, Carlos Borromeu, Tomás de Villanova, João d'Ávila, Teresa de Jesus, João da Cruz, Francisco de Borgia, Stanislaus Luiz Gonzaga, Francisco de Sales, Joana de Chantal e outros. Todos estes foram grandes pelo ideal, pela virtude, pela coragem, pelo zelo, pela perseverança. Por serem tais, foram incompreendidos pelos medíocres, caluniados pelos covardes e repelidos pelos maus. Estes homens, cujas frontes estão aureoladas pela santidade, seriam capazes de reformar o mundo, como de fato consertaram muito do que Lutero havia deformado. Se Deus necessitasse de elementos para reformar e purificar sua igreja, recorreria a homens santos e sábios. Estes não lhes faltariam. Ridículo seria, tivesse ele, de recorrer ao que a humanidade e a época tinham de mais miserável e indigno para empreender uma obra tão importante. Lutero não foi de modo algum escolhido para Deus para reformar a igreja. Pelo contrário, foi um emissário do demônio para perder as almas e semear no mundo a discórdia e o ódio. Ao tendo saído de Deus, a sua reforma, entre aspas, nada tem de divino. Sendo mandado pelo demônio, a sua obra traz os característicos do mal e revela os estigmas do inferno. Eis mais uma vez justificado o título dado a este livro: O Diabo, Lutero e o Protestantismo. A seita religiosa fundada por ele conserva do cristianismo apenas um símbolo, a Bíblia, e ainda assim falsificada. Oxalá tenham os caros protestantes a coragem e a sinceridade de reconhecer o mau caminho em que enveredaram e não receiem voltar ao Cristo verdadeiro, ao Jesus de seus antepassados, por Lutero arrancado dos seus corações. Praz a Deus se lancem eles aos braços deste Cristo amoroso e cheio de misericórdia, que a Igreja Católica adora, serve e ama. Não há outro remédio senão voltarem ao Cristo verdadeiro do Evangelho e afastarem-se do Cristo falso de Papael, fabricado por Lutero. O Cristo verdadeiro é o Cristo da Igreja Católica, o Jesus do Corcovado, de braços abertos, que a todos acolhe. Seja o seu coração ferido e ansioso de perdoar, o refúgio ao qual devem voltar todos os que se transviaram dos ensinos da sua Igreja Católica, Apostólica, Romana. Pobres protestantes, o tal protestantismo
não passa de um cadáver em putrefação que carregais sobre os ombros. Sois vós que viveis, vós e vossa ignorância ou indiferença religiosa, que procurais encobrir sob os farrapos e os destroços do protestantismo. Cada um deve necessariamente ver e examinar pelo menos as razões de sua religião, os motivos de credibilidade ao seu alcance. Não é dado a todos, de certo, analisar profundamente esses motivos, mas todos podem submetê-los à luz do bom senso, e este deve existir em cada homem que não esteja louco. Todos compreendemos que Deus existe, que nossa alma existe igualmente, que Deus dirige tudo pela sua providência, que devem, pois, existir relações entre o Criador e a criatura, e que essas relações, que constituem a religião, devem ser ditadas por Deus e cumpridas pelos homens. Para isso, nenhum estudo é exigido. Essas noções são do domínio da lei natural, do simples bom senso. Cada protestante devia, pelo menos, ver, indagar a origem da religião que recebeu de seus pais e da qual apostatou, e notar os motivos da apostasia. Devia conhecer o fundador da pretensa reforma, indagar de suas credenciais e dos resultados alcançados. E quem faz isso entre os pobres protestantes? Toda a religião entre eles consiste em repetir meia dúzia de objeções, 1000 vezes pulverizadas, sem querer ouvir a resposta. Se refletissem um pouco, compreenderiam que a única religião fundada por Deus é a Igreja Católica. Logo descobririam que a pretensa reforma é uma obra humana, datando apenas do século XVI, e feita por um homem, historicamente reconhecido como pândego, devasso e inimigo da verdade. O protestantismo não é uma doutrina positiva, não ensina nada de novo do lado bom que a Igreja Católica já não tem ensinado. É uma doutrina negativa, negando uma parte da verdade e rejeitando o que não concorda com suas paixões e seus caprichos. É um parasita na árvore da Igreja. É um inseto roedor de seus frutos. Um parasita não vive por si, sustenta-se da vida dos outros. Os parasitas do corpo humano só vivem enquanto o sangue circula. O parasita das plantas só vive enquanto a seiva os alimenta. O protestantismo é o parasita da Igreja Católica. Procura alimentar-se do sangue dos fiéis da Igreja de Cristo. Vêm os reformadores ou deformadores que lhe colam um rótulo mais atraente. A revolta chamar-se-á protestantismo. A loucura terá o nome de espiritismo. O ódio à Igreja receberá o nome de maçonaria. E a barbárie denominar-se-á comunismo. É como para certos indivíduos que confundem fineza com grosseria, bondade e fraqueza, piedade e beatice ou carolice, modéstia e acanhamento. Assim, para certa gente, impudor é moda, indecência é educação e namoro é passatempo. Ai do pobre dicionário, porém a culpa não é dele. É o vício que procura trajar o vestido da virtude, ou pelo menos disfarçar-se sua hediondez. Tal é o protestantismo. Poderia terminar o estudo sobre a origem histórica e moral do protestantismo. Vimos a sua origem tristemente célebre pela imoralidade e o ódio. Conhecemos também como a revolta por Lutero se propagou através do mundo, continuando em toda parte a sua obra destruidora. Convém terminar este trabalho lançando um olhar penetrante e crítico sobre a obra de Lutero, considerada como seita religiosa. Esta vista, abraçando no conjunto as causas e os efeitos, os homens e as doutrinas, nos fará compreender que o diabo, Lutero e o protestantismo são bem uma trindade inseparável, constitutiva de uma só obra. O diabo inspirou Lutero, e este é o protestantismo. O protestantismo é ligado a Lutero,
e por ele é ligado ao demônio. É uma obra demoníaca. O apóstata arrancou do seio da Igreja Católica nações inteiras para lançá-las nos escarcéus da discórdia, da agitação e do desespero. Mas a Igreja de Pedro continuou sua marcha triunfante através dos séculos, produzindo milhares e milhares de santos, enquanto a Igreja deformada não soube ao menos produzir uma simples irmã de caridade. Lembrem-se disso, os protestantes de boa fé, e volvam os olhos para o farol da verdade, edificado sobre a pedra fundamental que é Jesus Cristo. E esta pedra nunca precisou, nem nunca precisará de reforma, porque é divina. Tu és Petrus, tu és Pedro, ou pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Notai bem, minha, e não a de Lutero. Fonte, retirado do livro O Diabo, Lutero e o Protestantismo, do padre Júlio Maria de Lombardi. A Santa Sé Apostólica autorizou no dia 14 de janeiro de 2014 a abertura do processo de canonização do padre Júlio, que recebe agora oficialmente o título de servo de Deus. O bispo diocesano de Caratinga, Minas Gerais, Dom Emanuel Messias de Oliveira, é o responsável pelo início do processo. Finalizo a meditação de hoje citando o Papa São Pio X, que sobre o protestantismo diz: esses inovadores da grande heresia protestante, rejeitando a tradição divina, reduzindo toda a revelação somente à Sagrada Escritura e subtraindo a mesma Sagrada Escritura ao legítimo magistério da Igreja, para entregá-la insensatamente à livre interpretação do espírito privado, demoliram todos os fundamentos da fé, expuseram os livros santos às profanações da presunção e da ignorância e abriram a porta a todos os erros. O protestantismo é o compêndio de todas as heresias que houveram antes dele, que houve depois e que podem ainda nascer para a ruína das almas. O protestantismo é apenas um amontoado, o mais monstruoso, de erros privados e individuais. Recolhe todas as heresias e representa todas as formas de revolta contra a Santa Igreja Católica. O concílio que condenou o protestantismo foi o Sacrossanto Concílio de Trento. Ferido com esta condenação, o protestantismo viu desenvolverem-se os germes da dissolução que levava a seu viciado organismo. Fonte Catecismo Maior de São Pio X, páginas 225 e 226. Gálatas 1:9. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. Salve Maria. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.